Meu Deus, informações novas do Abel Ferreira que a gente tem que conversar aqui. Quanto surgiu o Verde, eu sujo aqui no canal do Verdão, sou o Johnny, tô com você aqui trazendo sempre as notícias do Palmeiras para você. A gente vai comentar tudo que a grande imprensa fala também. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal do Verdão e olha só, mais um vídeo aqui falando sobre a questão do Abel Ferreira. O Palmeiras já está preparando para jogar contra o Botafogo, tá? Botafogo de Ribeirão Preto aí pela volta da Copa do Brasil. Jogo de ida a gente ganhou 2-1. Aquele jogo polêmico lá do gol do Palmeiras que foi anulado, gol do Rony Rústico de cabeça, né? Que deu uma polêmica danada. E muita gente disse que não tava, que tava. Mas vai ter a volta agora. Mas antes disso, vamos ver o que o pessoal da imprensa falou. O Barreto falou aí, cara, no Grupo Globo, ele falou sobre... O pessoal da Plim Plim falou aí sobre essa questão do Abel Ferreira, do contrato, e como a torcida do Palmeiras tem reagido a isso. Eles têm até vaquinha para pagar essa multa. Você tá nessa vaquinha aí? Tem outra treta aí circulando nesses dias sem jogos, né? Que a gente quer tratar dela com você hoje. Abel Ferreira tinha, não tinha pré-contrato... Enfim, o Clube do Catar acionou a FIFA na justiça, né? Isso vai dar em alguma coisa, não? Provavelmente. Acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é que isso é um problema essencialmente do Abel Ferreira. Não cabe punição nenhuma e o Palmeiras também não é responsável por uma eventual multa. Acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que falar. Também não cabe uma punição desportiva, isso só seria aplicado no caso do Abel ser condenado, ter que pagar a multa e não pagar a multa, né? E esse pré-contrato, a gente não tem ideia do que está as cláusulas do pré-contrato. Isso vai determinar o tamanho da multa, né, Barreto? Então, por exemplo, a gente sabe que ele, de fato, assinou esse pré-contrato. Esse pré-contrato, esse compromisso com o time do Catar, o Al-Sadd, teria sido firmado ainda no meio de novembro, para que ele se apresentasse ainda no final de 2023. Então, ele assina esse compromisso, né, esse pré-contrato em novembro de 2023, para poder assumir o clube no dia 27 de dezembro. Nesse meio tempo, o Palmeiras foi campeão brasileiro. A Leila estava trabalhando com a renovação de contrato dele, lembrando que o Abel ainda teria mais um ano de contrato com o Palmeiras. O contrato do Abel era até dezembro de 2024. A Leila entra no circuito e consegue a renovação por mais um ano. Então, o contrato do Abel hoje vai até dezembro de 2025. Mas, assim, treinadores e jogadores, também isso é uma coisa importante a gente dizer, eles não têm as mesmas regras. Então, a gente está sempre falando aqui que o jogador pode assinar um pré-contrato, faltando 6 meses do seu compromisso. Essa regra, ela não vale para treinador. A gente viu, por exemplo, o que aconteceu com o Luiz Castro. Quando ele sai do Botafogo, ele pode sair a qualquer momento, o time paga uma multa e a vida segue. Então, o que vai determinar o tamanho dessa multa, porque ela parece muito robusta, né, Barreto, né? Uma multa de 5 milhões de euros, quase 30 milhões de reais, é o que está estabelecido. Então, vai ser o tamanho do descumprimento desse pré-contrato que o Abel assinou com o Palmeiras. E aí se debate muito, mas o Palmeiras sabia, não sabia. Isso pouco importa, né? Porque, de toda maneira, o Palmeiras está dando todo o suporte para poder superar esse obstáculo com a FIFA. Provavelmente sabia e se dispôs a arcar com pelo menos parte da multa em caso de condenação do Abel. Não faz muito sentido acreditar que o Abel não teria falado desse compromisso que ele assinou. Então, ele assina no dia 15 de novembro, lembrando que a renovação por mais um ano, ela acontece só em janeiro, depois de todas as comemorações de mais um título brasileiro do Palmeiras. Como está parado o Campeonato Brasileiro nesse momento, a explicação do Abel está sendo aguardada para quinta-feira, no pós-jogo da Copa do Brasil. O Palmeiras enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto. Vai ser a segunda partida, né, o jogo de volta da Copa do Brasil. Por enquanto, o Palmeiras se manifestou dizendo que tem ciência e está trabalhando com o seu departamento jurídico para resolver a situação. E do lado do Abel, ele disse que ele vai se pronunciar somente depois desse jogo. Mas acho que fica, né, cabe realmente uma explicação para o torcedor de como que foi esse processo. Mas, assim, futebol é negócio, né, Barreto? Ele recebeu uma proposta que, na época, colocava o Abel como o técnico mais bem pago do mundo, ou um dos mais bem pagos do mundo. Ele já recebia um salário bastante alto, já é o técnico, de longe, com o maior salário no Brasil, nas Américas. E, ainda assim, depois, a Leila ainda... né, prevendo que teria um problema no ano de eleição, que seria esse ano,
ela já consegue renovar por mais um ano o compromisso com o Abel. Então, independentemente, ela fez o que ela tinha que fazer. A Leila, sabendo ou não sabendo do pré-contrato, e ela sabia, ela fez o que tinha que ser feito. Garantir que o seu treinador ficaria no Palmeiras. Agora é saber como é que vai ser o ônus dessa permanência. A tendência é que seja, de fato, aplicada uma multa, Barreto. A FIFA, no caso, ela não cria uma punição. Ela vai olhar a cláusula e vai falar, bom, a multa é essa. Foi isso que foi descumprido. Como a multa é muito alta, a gente não sabe o tempo de contrato, né, que estaria ali estipulado nesse documento. Eu estava conversando com alguns colegas, alguns empresários, advogados, para tentando entender. Eles acreditam que é um caso muito simples. É uma multa e resta saber se a multa vai ser paga integralmente ou se a FIFA vai entender que é uma multa muito exorbitante, que não cabe uma multa tão alta. Então, a gente precisa ter umas aulinhas de direito para trabalhar no jornalismo esportivo também, né? Porque aparecem umas figuras jurídicas assim que, né? Essa do pré-contrato, eu acho que ela ganhou notoriedade por causa das novas, da regulamentação dos contratos, principalmente de jogador. A gente está mais acostumado a falar de pré-contrato de jogador de futebol. Tanto é que se estabeleceu regra, né? Para quando você pode assinar pré-contrato ou quando você não pode. São 6 meses. Sim. Né? Porque o básico hoje de uma relação entre clube e jogador é que se assina um contrato por um determinado período e até 6 meses antes o clube pode... O clube está com os direitos econômicos. Então, para o jogador se transferir, alguém tem que pagar a multa ou tem que oferecer uma compensação financeira. Nos 6 meses finais, o jogador já está livre para assinar com outro clube sem que haja esse pagamento, né? E aí, para proteger o clube interessado, é que me parece que foi instituída essa questão do pré-contrato. Olha, vamos lá. Vamos afirmar aqui. Vamos pegar um caso simples, assim, tranquilo. Gabigol com o Flamengo agora, né? Se o negócio da camisa, né, realmente pegar, ninguém ficar satisfeito, então uma hora o Gabigol pode chegar lá no... Por exemplo, no Corinthians, né? Estando aqui um exemplo aleatório. Bem aleatório. Né? E dizer assim, olha, eu vou assinar, a minha prioridade é com vocês. Se não assinar, né, tem alguma coisa ali com força de contrato, ele só não é um contrato, né? Porque não tem pagamento ainda e tal, é um contrato futuro. Só que assim, na hora que você quebrou, aí tem alguma consequência, né? Sim. Se a consequência foi só pagar a multa, é o que a Joana está falando. Uma consequência que foi acordada por ambas as partes que assinaram o contrato, diga-se de passagem. Como eu costumo dizer, todo contrato tem 2 assinaturas, né? Não tem contrato nenhum, bom, a Renata Mendonça vai trabalhar aqui, vai apresentar a redação toda quarta. Assinado Marcelo Barreto, não dá. Tem que ter a assinatura dela, né? O que me parece dessa história mais simples é entender que o Abel ficou tentado pela proposta do Qatar, que financeiramente era muito mais vantajosa ainda do que a dele. Era num momento em que o Palmeiras ainda não tinha o Campeonato Brasileiro assegurado, ainda estava naquela briga, né, com o Botafogo, com o Flamengo, um ponto atrás do Botafogo, amiga. Ainda estava atrás do Botafogo. Um pontinho. Né? Era um clima... O Abel vinha dando várias declarações. Assim, o que me parece ter acontecido nessa história, né, do que a gente ouve conversando com as pessoas, é isso, né? Houve um interesse, o Abel ficou tentado. Houve o interesse do Palmeiras de estender o contrato, como de fato foi estendido no final das contas. E me parece muito difícil que o Abel não tenha avisado que tinha esse pré-contrato. Né? E ficou entendido de que tudo bem, então vamos abrir mão disso aqui, vamos seguir, e se essa multa aparecer, a gente resolve como pagar. E aí eu ouvi muita gente falando isso, mas é um absurdo se o Palmeiras tiver que pagar a multa, se o Palmeiras assumir uma multa que é do Abel. O meu entendimento, aí eu não estou falando entendimento jurídico, né? Eu não estou falando entendimento comercial de negócio. A partir do momento que você decidiu que vai ficar, se o Palmeiras entender que para manter o Abel Ferreira fazia sentido pagar essa multa, por que não? Tem um paralelo com o Carille aí, nessa história de quem é o responsável pelo pagamento da multa? Eu acho é diferente. Que acho que é diferente. Porque eu acho que no caso do Carille, inclusive até agora para mim não ficou claro quem errou nessa história, né? Se foi a equipe do Carille que não avisou, se foi o Santos que não foi atrás.
Mas fato é que ou o se no Carille... fundo todo mundo sabia e resolveu assinar, Ou né? se exatamente. Tem sempre essa possibilidade. E todo mundo, mas né? se todo mundo sabia e resolveu assinar, todo mundo fingiu que não sabia publicamente, porque todo mundo falou isso. Falou, A figura eu não tava jurídica, sabendo. é a figura jurídica conhecida como migué. Seria Você dá aquele igual... migué, Essa a gente conhece há mais essa a tempo. gente conhece bem. Você vê se cola. Mas eu acho que no caso do Abel, parece assim, vamos correr esse risco. Não vamos abrir mão de renovar, não só renovar, né? Não só manter o Abel, desculpa, mas estender o contrato do Abel. Vamos assumir esse risco. Não vamos dizer, então que pena, ele assinou o pré-contrato, então Abel, um beijo e seja feliz, né? Então, pode ter sido uma decisão financeira que o Palmeiras tomou. 5 milhões, se realmente for o caso, é muito dinheiro, mas é uma contratação. Né? Vamos dizer assim, uma contratação, um jogador que o Palmeiras vai deixar de fazer. Aí você pergunta para 100 torcedores do Palmeiras, você preferiu uma contratação ou preferia que o Abel ficasse e estendesse o contrato mais um ano? Não, o torcedor do Palmeiras já está fazendo vaquinha para pagar a multa. O torcedor do Palmeiras não está preocupado. Não tem. E não tem. O que me chama a atenção é que não tem aí nenhum, pelo menos que a gente tenha visto, reações em redes sociais, coisas que foram postadas, publicadas, algum sentimento de traição do torcedor do Palmeiras. E acho que ninguém também está falando, não estava sabendo. Ninguém falou publicamente, né? Que não estava sabendo, fingindo que... que foi um susto. E eu acho que é importante entender, acho que o torcedor e a torcedora do Palmeiras não tá com esse incômodo, porque afinal ele ficou, né? Então, assim, pode ter pensado em trocar o Palmeiras, mas não trocou, e no final das contas isso que importa. E também eu espero que comece a haver um entendimento cada vez maior de que o profissional está livre para fazer outros contratos e mudar, e para isso que tem cláusula de rescisão, para isso que tem rescisão em contrato, né, multa rescisória, que os clubes, aliás, exercem a todo momento. Né? É incomum a gente ver um treinador nessa posição, porque em geral eles são demitidos antes que eles possam sair, assinar pré-contratos e tudo mais. Então, o incômodo dentro do Palmeiras parece estar bem controlado, né, Joana? Porque é isso, ele ficou, que era o principal, não só ficou como teve seu contrato estendido. Só ficou um pouco mais, pode ter ficado um pouco mais caro só. Pode ter ficado um pouco mais caro e não me parece que o Palmeiras não soubesse que o Palmeiras, de repente, foi pego de surpresa com essa notícia na sexta-feira. Isso não é o caso. E ficar mais caro também é natural, né? Porque no futebol, títulos valorizam o profissional. Não, o mais caro que eu digo é que esse dinheiro que, eventualmente, o Palmeiras teria que pagar pela multa poderia ir direto para o bolso do Abel, por exemplo, na renovação. Certo. Agora, não posso deixar de notar, Barreto, eu não sei se a Joana tem alguma informação sobre isso, assim, o timing dessa notícia, porque essa história é de novembro, dezembro, né? Ela aparece exatamente no dia em que está acontecendo a discussão sobre Crefisa e Vasco. Né, sobre Lamáquia, Vasco, assim, essa notícia ter aparecido exatamente na semana passada foi uma coisa que me chamou a atenção, porque não é um assunto novo, né? A FIFA, o Al-Sadd e o pré-contrato, isso tudo já é uma discussão que vem de meses. Mas o Al-Sadd não acionou a FIFA agora? A notícia não é pelo fato de que o Al-Sadd notificou a FIFA agora, que é um... É que o processo demora, né? A gente, por exemplo... Fez a reclamação lá? Eu concordo com você, tem essa coincidência, né, do timing, mas uma coisa que é verdade é que essas notificações, elas demoram muito para acontecer. Então, por exemplo, a gente está falando do Carille, né, usando ele como um paralelo para entender essa situação. A do Carille é meio que ao contrário, né, e o Santos também vai acabar sendo responsabilizado e pagar uma multa. A gente já sabe que o time do Japão vai acionar a FIFA, mas isso não aconteceu oficialmente. Mas eles já falaram que vão procurar a FIFA. Então, olha o tamanho do gap de tempo que existe entre o time ameaçar e falar, eu vou para a FIFA, e quando efetivamente a FIFA, olha, eu fui notificada e eu vou avaliar esse caso. E aí, o que você achou dessa questão aí do Abel Ferreira? Está supostamente tendo aí vaquinha, não sei se a jornalista está brincando aí ou se está correndo essa vaquinha mesmo aí, mas o jeito que o palmeirense não dá para duvidar. Deve ter gente aí, inclusive o Paulo Nobre, se bobear, tá nessa vaca aí também, né? Deve ter muita gente aí cheia da grana nessa vaquinha do Palmeiras. Ninguém me mandou um WhatsApp aqui, pô. Ninguém mandou um WhatsApp aqui. Que palhaçada é essa? Também quero estar nessa vaquinha aí, pô. Ora, bolas. Veja esse vídeo aqui, ó. Esse último vídeo aqui tem uma brilhante sacada de um comentarista aí que você conhece muito bem. Deu aula. E aqui, eu nem vou falar, né? Porque aqui só de olhar a capa você já deve reconhecer. Se você não viu, só você não viu, né? Porque esse vídeo aqui bombou. Veja. Avante palestra.